Olá, sejam muito bem-vindos ao ONU News. Janeiro é o mês de conscientização sobre o câncer do colo de útero. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a especialista Luísa Lina Villa. Ela é chefe do Laboratório de Inovação do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e é também pesquisadora e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Ela é ganhadora de vários prêmios pela contribuição científica que ela tem trazido, especialmente em relação ao vírus HPV, que é a principal causa do câncer do colo do útero. Doutora Luísa, muito obrigado por conversar conosco e por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade, estamos à vossa disposição. Doutora, como esse é o mês de conscientização, eu gostaria que a senhora começasse trazendo informações básicas, né? O que de mais importante as pessoas precisam saber sobre o HPV e sobre o câncer de colo de útero, com base em todo o conhecimento científico que já foi acumulado até agora? É extremamente importante que fique claro que, apesar do grande desenvolvimento ao longo das últimas décadas sobre a prevenção do câncer do colo do útero, esse ainda é um tumor que mata muitas mulheres no mundo, mulheres frequentemente numa faixa jovem de idade, até 40, 45 anos, quando às vezes estão começando a ter suas famílias, a ter seus primeiros filhos. É um drama muito grande que afeta todo mundo, mas principalmente os países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento. E nós registramos a cada ano pelo menos 300 mil mortes, mulheres jovens morrendo por um tumor, por um câncer que é prevenível. Então, essa eu acho que é a mensagem mais importante, que nós temos que continuar trabalhando com os instrumentos que nós temos para controlar esse tumor. Ele é prevenível porque nós podemos fazer rastreamento, teste do Papa Nicolau, ou mais modernamente, teste de HPV, para detectar a presença do vírus que causa justamente esses tumores, mas também temos a vacinação contra os HPVs que causam esses tumores. Essas duas práticas deverão, ao longo do tempo, ser aplicadas em larga escala, reduzir significativamente a carga dessa doença em todo o mundo. Perfeito. Nós vamos, com certeza, conversar sobre as ferramentas médicas, o que tem de mais novo disponível. Mas primeiro, eu gostaria que a senhora falasse um pouco também qual é a situação no Brasil e quais são as populações mais vulneráveis hoje no Brasil. Perfeito, Felipe. No Brasil, nós temos uma situação de, como relatado pelo Instituto Nacional do Câncer do Brasil, aproximadamente 17 mil novos casos por ano, o que dá uma taxa de incidência de aproximadamente 17, 18 por 100 mil mulheres ano, que é elevada comparada com os países mais desenvolvidos, onde essas taxas são menores que 6 ou 5 por 100 mil. Então, digamos que nós temos uma incidência 3 vezes maior do que os países mais desenvolvidos. Mesmo assim, não tão dramática quanto países menos desenvolvidos, que podem ter taxas ainda maiores desse tumor. O que eu acho que é importante dizer para o Brasil é que, no nosso país, um país com uma dimensão muito grande, com muita diversidade e algumas inequidades em todo o país, nós temos, nas regiões mais desenvolvidas, Sul, Sudeste, por exemplo, taxas menores. Mas se nós vamos ao Norte, Nordeste, ou mesmo centro do Brasil, nós temos taxas maiores, que podem se aproximar, às vezes, daquelas taxas dos países que têm as maiores incidências, por exemplo, alguns países africanos, que têm muita incidência desse tumor. Então, apesar das iniciativas de controle, nós ainda continuamos tendo uma carga de doença muito elevada ainda no nosso meio. E na América Latina, em geral, com poucas exceções. Certo. E, claro, tem a ver também uma questão de desigualdade no acesso às ferramentas para prevenir, para diagnosticar. Então, vamos falar dessas ferramentas. Né? As vacinas têm sido uma das prioridades, né, dos programas de saúde pública. Qual o impacto a nível global que as vacinas tiveram até agora, desde que elas surgiram ali mais ou menos em 2006?
na verdade, um impacto surpreendente, talvez não seja a palavra mais adequada, mas para nós que estivemos envolvidos desde o início do desenvolvimento dessas vacinas, os primeiros ensaios clínicos, suspeitávamos que a vacina poderia ser muito eficiente, como testada antes em animais e assim por diante. Na verdade, passados apenas 10 anos, ou 14 anos, se quiserem, desde o início da administração dessas vacinas, nós já observamos em alguns países do mundo a redução de câncer, não apenas da redução das infecções, ou seja, a vacina, que é uma vacina preventiva para que a infecção não ocorra, então previne da infecção pelos diferentes tipos de HPV, mas também previne as doenças causadas por esses vírus, que vão desde as verrugas genitais, ou as verrugas na cavidade oral, ou papilomatose respiratória, que é uma doença benigna, mas muito mórbida, que mata crianças e jovens adultos também, se não for feito adequadamente o tratamento, mas também cânceres. E os cânceres são câncer do colo do útero, câncer de ânus, câncer de vulva-vagina, câncer de orofaringe afetando homens e mulheres e câncer de pênis nos homens, obviamente. Então, o impacto já é sentido em relação às lesões no colo do útero. Ele é sentido, ou ele tem sido registrado em países que têm elevadas coberturas da vacinação, o que é uma demonstração clara de que as vacinas funcionam. Se administradas, se elas vão para o braço da população. Por outro lado, em países com menor cobertura ou que ainda nem iniciaram a vacinação, essas taxas continuam ocorrendo. No Brasil, nós começamos a registrar com muito orgulho, muita satisfação, melhor dizendo, alguns dos estudos eu participei, outros não, revelando que nós também estamos observando a redução das infecções no nosso meio e de algumas doenças precursoras do câncer do colo do útero. Isso quer dizer que a vacina as vacinas contra os HPVs são a melhor estratégia para a prevenção desse tumor e de vários outros, como eu mencionei. Agora, doutora, o Brasil oferece a vacinação gratuitamente desde 2014, né? E quando teve o início das primeiras campanhas, a adesão foi muito alta, chegando a quase 100% das meninas. Mas nos últimos anos tem sido observada uma queda na cobertura vacinal. E eu gostaria de perguntar, a senhora vê o impacto, inclusive, da desinformação como um fator que está contribuindo para essa queda? Excelente colocação e uma preocupação de todos que estão envolvidos nos mais diferentes níveis nessa tarefa tão grande de levar a saúde a todos. O que aconteceu no Brasil com campanhas iniciais muito efetivas em termos de abrigar ou uma cobertura muito elevada, ao longo do tempo foi havendo uma redução, como já colocado, mas uma ampliação, por exemplo, primeiro só meninas e meninos, e certamente um programa muito sólido do nosso Ministério da Saúde, no sentido de ampliar para outras populações sob risco, mesmo em outras faixas etárias, mesmo em adultos, que são pessoas vivendo com HIV, pessoas que têm imunossupressões por outros motivos, pacientes oncológicos e assim por diante, ou mesmo pessoas de risco, usuárias de PrEP e outras populações sob risco. Está se planejando até para abuso sexual, que infelizmente é algo que vem ocorrendo, continua ocorrendo em nosso país. Agora, essa redução, ela tem como base uma questão importante que nós acreditamos que já foi superada, mas parece que ainda não, que é a falta de informação adequada sobre os eventos adversos dessa vacina. Em algumas situações, e não só no Brasil, na Colômbia, no Japão, provocaram até uma redução importante de aplicação das vacinas, porque as meninas tinham desmaios ou alguns outros eventos que a família levava a considerar como causados pela vacina. Apesar de ter sido demonstrado que aqueles eventos todos não eram relacionados à vacina, resta uma dúvida na população que eu acho que é um pilar que precisa ser trabalhado.
a segurança da vacina, a sua aplicação, centenas de milhões de doses aplicadas em todo o mundo, com uma quantidade minúscula, desprezível de eventos secundários, que são eventos adversos, inclusive, que ocorrem normalmente na população com qualquer coisa, até com diferentes medicamentos. Acho que a informação é crítica e acho que nós estamos, na verdade, através da colaboração com muitos e através da Sociedade Internacional de Papilomavírus, buscando as melhores maneiras de levar essa informação à população. Porque também não adianta apenas levar uma informação muito, digamos, construída, científica, apoiada com evidências, se não chega à linguagem, ao conhecimento da população, que é quem se beneficia, que é quem deve perguntar por que eu vou tomar e que benefício eu terei dessa e tantas outras vacinas. Claro, e essa informação também é importante para mostrar, inclusive, que a vacina segue evoluindo, né? Cobrindo as principais variantes do vírus, que são mais perigosas, mas também, agora, a Organização Pan-Americana da Saúde, por exemplo, já recomenda uma dose única. Gostaria que a senhora comentasse também a importância dos países adotarem essa recomendação. Excelente. Nos ensaios clínicos, eles foram feitos com 3 doses, baseado em práticas regulares de administração de vacinas. Então, você dá uma dose, depois você dá um reforço e assim por diante. O que aconteceu com as vacinas de HPV, que é fenomenal, na verdade, é espetacular, que, de novo, reforça a grande eficácia dessas vacinas, é que com uma dose em indivíduos muito jovens, que têm um sistema imunológico mais potente, muito rígido e pronto para responder com altas taxas de anticorpos, passou a se demonstrar que uma dose é eficiente até 14, 15 anos de idade, com alguma extensão, digamos, até 18, 19 anos de idade. Com o passar do tempo, porém, ou na vigência de alguma imunossupressão, a recomendação agora é para aplicação de 2 ou até 3 doses, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Os países foram aos poucos, baseado na evidência científica e nessa recomendação da Organização Mundial da Saúde, adotando essa estratégia que, claro que traz um benefício. O primeiro benefício é poder utilizar os recursos para ampliar a cobertura. Quer dizer, com uma dose, eu vacinaria o dobro de pessoas com 2 doses, né? Não é garantia que eu vou conseguir alcançar toda a população, mas estrategicamente é muito bem pensado, não é? Em segundo lugar, a gente sabe que essas doses são tão eficientes que elas poderão proteger ao longo do tempo sem necessidade de qualquer reforço. E a logística de aplicação de uma dose versus ter que chamar a segunda, voltar ao posto de saúde ou à clínica uma segunda ou até uma terceira vez, é muito mais simplificada, não é? Então, nós acreditamos que essa é mais uma estratégia no sentido da evolução do que nós fomos aprendendo nos últimos 20 anos, 20, 25 anos, de como essas vacinas podem e deverão contribuir de forma significativa para a redução desses tumores e em tempo relativamente reduzido do que se imaginava inicialmente. Perfeito. E as vacinas, sem dúvida, têm um papel fundamental, mas também, como a senhora já colocou, a detecção, o rastreamento do vírus é um componente essencial também. Tem métodos avançados de teste genético, mas como a senhora falou, as populações mais afetadas muitas vezes vivem em estados dentro do Brasil ou em países com menos recursos. Então, para regiões remotas, por exemplo, digamos, populações indígenas, que outras estratégias, que outras inovações, como testes de autodetecção, podem também contribuir para que a gente tenha esse rastreamento mais abrangente? Sem dúvida nenhuma, é bastante importante destacar que, em que pese as vacinas tenham essa efetividade e vão contribuir para a redução dos tumores, e a gente já está observando isso em vários países do mundo, nem toda mulher teve acesso à vacina. Porque você tem um calendário vacinal, você prioriza as crianças e adolescentes,
porque é uma vacina preventiva, tem que ser administrada antes da exposição ao vírus, que só ia acontecer a partir de uma certa idade, quando inicia a atividade sexual. Então, um conjunto enorme de mulheres e homens, se quisermos estender para o benefício que também essas vacinas podem dar aos homens, um conjunto de mulheres e homens não estarão protegidos da vacina porque não tiveram a oportunidade de receber a vacina. Agora, falando especificamente da mulher, nós temos rastreamento do câncer do colo do útero, nós temos testes preventivos, que é o que você acaba de mencionar. Quando a gente consegue ter taxas de coberturas elevadas desses testes, nós também mantemos taxas mais reduzidas de mortalidade por esses tumores. Por quê? Porque o câncer de colo do útero, quando detectado precocemente, é facilmente, se não facilmente, é tratável, com uma chance de cura muito elevada. Mas eu preciso rastrear, eu preciso saber dentro da população quem está com a doença precursora para fazer o tratamento adequado, ou detectar o câncer na sua fase inicial. E não, infelizmente, como acontece em muitos países, inclusive o Brasil e muitas das regiões mencionadas do país menos cobertas por planos de saúde adequados, aonde essas mulheres chegam com taxas o câncer em estadios mais elevados e vem a morrer porque é difícil tratar. Então, é muito importante que nós passemos a mensagem que não é só a vacinação, ou concentremos-nos em vacinar quem pode ser vacinado e a população que mais se beneficia, mas o rastreamento é fundamental e ele tem que continuar. Como se faz rastreamento há mais de 6 décadas, inclusive no nosso país, com o teste de Papa Nicolau, que é conhecido pela grande maioria das mulheres, salvo regiões extremamente remotas. Mas é um teste que tem alguma subjetividade, que dependendo da colheita, ou o resultado não chegou adequadamente, ou o resultado não foi tão adequado e o rastreamento tem uma certa moderada sensibilidade para fazer o papel que tem. Hoje em dia, com os testes de HPV que passam a ser implementados em diferentes regiões, você tem um teste objetivo, um teste de realmente saber se a pessoa está afetada com os tipos de HPV mais oncogênicos, isto é, aqueles que mais causam os tumores que nós estamos mencionando. Então, para fazer o teste de HPV, eu não preciso fazer uma colheita com o profissional da saúde, por exemplo, que o Papa Nicolau exige, porque eu preciso fazer uma coleta lá no colo do útero. Então, ao longo dos anos, se verificou e já está demonstrado que há uma coleta, uma autocoleta, uma coleta pela própria mulher. E se ela receber um kit, por exemplo, como acontece em países mais desenvolvidos, na sua própria casa, faz a autocoleta vaginal. Ela não vai chegar até o colo do útero, mas faz uma coleta vaginal, coloca o sistema e manda para um laboratório central, como acontece em alguns países nórdicos, alguns países da Europa, isso permite que esse rastreamento seja ampliado e que o resultado chegue a todos e de forma mais adequada e muito mais sensível para controlar esse tumor. Então, em regiões remotas, em regiões onde existem questões culturais, questões religiosas, certamente a proposta atual de se fazer rastreamento com teste de HPV, teste molecular de HPV, a partir de uma autocoleta, vem ou deverá ser a ferramenta ideal para nós continuarmos, junto com a vacinação, a reduzir as taxas de câncer de colo de útero, esperemos em muitas partes do mundo e algum dia em todo o mundo. Perfeito. Doutora Luísa, para concluir, né, a senhora estuda o vírus HPV há mais de 40 anos. Né? Atualmente a gente tem, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, metas de eliminação do câncer do colo do útero como um problema de saúde pública, mas como a senhora tem colocado também em alguns espaços, existe ainda uma desigualdade para acessar as ferramentas que a ciência já desenvolveu. Qual é a sua mensagem final para a gente conseguir superar essas desigualdades? Certamente ela tem que passar por uma questão de um grande investimento em comunicação.
Comunicação como uma palavra geral. Como nós levamos a informação e como nós atingimos a população que se beneficia. Falar entre cientistas ou fazer entrevistas assim são muito eficientes, mas às vezes não alcançam a pessoa que mais precisa dessa informação. Então, um grande investimento, inclusive buscando a ciência de comportamento para levar a melhor forma de comunicação e o melhor convencimento. Convencimento, veja, não é recomendação ou forçar. Convencer a população de que assim poderemos evitar mortes das filhas, das mulheres no teu entorno, de todas as mulheres e, eventualmente, dos homens, com o benefício que essa vacina pode levar. Mas acho que uma informação muito importante é que os países se dediquem a cumprir as recomendações da Organização Mundial da Saúde para que nós possamos fazer as melhores atingir as melhores taxas de cobertura de vacinação nas crianças mais jovens, nas mulheres, se quisermos falar especificamente de câncer de colo de útero, que nós tenhamos as melhores taxas de rastreamento do câncer do colo do útero, empregando testes moleculares que são mais sensíveis e darão melhores resultados. Sem esquecer, apoiando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que nós temos que olhar para aquelas que, infelizmente, já adquiriram a doença, estão numa situação de tratamento e, às vezes, em fase terminal, que elas tenham todas o melhor acesso ao tratamento e, eventualmente, a tratamento paliativo. Não deixar nenhuma de fora, todas elas, da menina à mulher com mais idade com câncer, sendo igualmente tratadas e cuidadas na sua saúde e no benefício que elas fazem à humanidade. Doutora Luísa, muito obrigado por essa mensagem tão completa, tão profunda e tão clara para a população e para todos aqueles que acompanham a ONU News. Obrigado por conversar com a gente. Eu agradeço imensamente a oportunidade e me coloco à vossa disposição. Obrigado e a todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado. O prazer foi todo nosso.